Boa noite, igreja! Glória a Deus, louvado seja Deus pela tua vida. Que alegria maravilhosa poder estar aqui. Então nessa noite vamos nessa, vamos nesse combate maravilhoso, ok? E nós somos família da fé, né? O texto lá de Efésios capítulo 2, verso 19, diz que outrora, né, nós éramos peregrinos, né? Nós éramos estrangeiros, mas hoje nós somos concidadãos dos santos e fazemos parte da família da fé. Então não tem academia da fé, não tem Peniel, não tem assembleia, não tem batista, nós somos irmãos. Nós nos amamos, nós desenvolvemos a mesma expectativa e alegria pela palavra, servimos ao mesmo Deus. Nós temos o nosso irmão mais velho que está aqui nessa noite, presente, que vai falar com você. Então, queridos, quando o texto fala, né, que outrora nós éramos peregrinos, né, em outros textos fala que nós éramos errantes, ou seja, nós por um caminho que não era um caminho de Deus. Nós passamos a ser família de Deus no momento em que a gente encontrou o caminho certo. Teve uma pessoa que falou assim: olha só, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai conseguir chegar até o Pai se não for através de mim. Você sabe quem que declarou isso? Jesus, o Rei da Glória. Então, outrora a gente não andava por esse caminho, éramos errantes, peregrinos, estrangeiros. Não, mas hoje não, hoje nós temos um caminho. Só que a gente precisa estar atento, né? E por isso eu trouxe isso aí. Deus é maravilhoso, o Espírito é maravilhoso, né? Porque eu ia trazer uma palavra falando a respeito de influências, né? E nós somos seres altamente influenciáveis, né? Todos nós aqui, todos nós, sem exceção, sofremos das influências naturais. Eu ia falar sobre isso, as influências do inferno, mas temos a influência que é a influência principal, que é a influência do Espírito. Estava tudo certinho, tá? Mas aí o Senhor falou: não, meu amiguinho, não é o que você quer falar, planejar, é o que eu quero mostrar naquele dia 28 lá para a igreja. Então eu falei: beleza, então vamos na tua, que é sempre bom. Então quando a gente está falando de um caminho, a gente está falando de uma rota, e que a gente precisa estar sempre andando nela, porque hoje nós somos a família de Deus, somos a família da fé, beleza, mas a gente precisa perseverar em continuar fazendo parte dessa família. Você compreende isso? A gente precisa fazer a nossa parte, cooperar com Deus para que a gente não deixe de ser família da fé, e a gente se coloque naquela posição de voltar para trás, de ser estrangeiro, de ser peregrino, de andar por umas terras estranhas, por lugares esquisitos, e a gente está sempre mantendo essa rota. Mas aí eu quero compartilhar com você, né? Por exemplo, lá em casa, somente eu dirijo, né? E sou eu, né? Eu sou igual um sheik, né? Eu sou rodeado de mulheres por tudo que é lado, né? É uma esposa com duas meninas, né? E nenhuma delas dirige, nem a minha esposa, nem a mais velha, que tem 18 anos, mas ela está mostrando interesse por querer dirigir. Amém, louvado seja Deus, porque eu não gosto de dirigir. Eu dirijo por pura obrigação. Eu sei que tem gente que gosta de pegar a estrada, né? De dirigir, mas eu dirijo por obrigação, né? E quando a gente volta normalmente de um passeio, né? Passeio mais longo, ou de uma viagem, ou até mesmo da praia, eu sempre constato algo muito interessante. Eu estou dirigindo, está minha esposa falando comigo, estão as meninas lá, ou falando, ou naquele fight, né, lá atrás dentro do carro, né, não é isso? E aí daqui a pouco eu começo a ouvir aquele silêncio, e só estou eu dirigindo. Aí eu olho para o meu lado, dormiu. Aí eu olho aqui pelo espelho, estão as duas dormindo. E elas vão dormindo, elas vão descansando. Pergunto eu a vocês, ó nobres membros da igreja Peniel, você acha que elas ficam preocupadas se elas vão conseguir chegar no destino? Ou elas têm a certeza que, como sempre acontece, alô turminha, chegamos, já estamos em casa. O que você acha que acontece? Não, descansam e dormem, babam, roncam dentro do carro, né? E eu estou ali solitariamente, né? Dirigindo, estrada, graças a Deus não sinto sono quando eu estou dormindo, aleluia. Mas elas sabem, queridos, eu quando estou dirigindo, eu fico tenso, não dá sono. Mas eu sei que tem outras pessoas que basta parar no sinal vermelho que
Pastor, mas acorda quando? Quando o cara lá de trás começa, pé, 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 aí o cara acorda. Eu sei porque eu tenho um pastor amigo meu que faz exatamente isso. Mas eu não, eu fico ali atento, dirigindo, e fico contemplando tudo isso, né? Então elas sabem que elas vão chegar tranquilas em casa, porque elas sabem que eu não vou errar o caminho, que o caminho vai se manter o mesmo, a rota vai ser certinha até chegar em casa. Por que eu estou trazendo essa ilustração? Porque o nosso Deus, queridos, Ele faz a mesma coisa com cada um de nós. Você pode descansar nele, ficar sossegadão. Sabe por quê? Ele sempre vai te conduzir, me conduzir pelo caminho certo, pela rota certa, pelo caminho da bênção, pelo caminho do milagre. E sabe o que é melhor ainda do que isso? Cada um de nós aqui, quem é nova criatura? Cadê as novas criaturas aí da Peniel? Cadê os filhos de Deus? Então deixa eu te falar uma coisa, você como filho de Deus, você possui dentro de você um GPS espiritual, você sabia disso? Você possui um GPS espiritual, que esse GPS ele não falha, ele está todo momento mostrando para a gente qual é a rota, qual é o caminho que a gente precisa seguir. Então eu quero ver com vocês alguns textos, justamente que vão corroborar com isso aí para você. Então vamos lá, Salmo 32 verso 8, justamente você vai começar a ver que você possui esse GPS dentro de você. Maravilha, olha o que o GPS está falando aí dentro de você, está aparecendo ali na telinha para você. Olha só, Marcelo, Luiz, Valdemir, Solange, Maria, aleluia, José, olha só, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho, né, a rota que você deve seguir, e sob as minhas vistas eu vou te dar conselho. Aleluia, que maravilha. Mas olha só, ainda que de repente a gente, né, ou de repente algum familiar, né, por algum motivo, de repente vem sair dessa rota, vem sair desse caminho, né, beleza, o GPS continua lá, apitando no teu coração. Olha o que ele fala para a gente, né? Veja lá, Isaías capítulo 30, verso 21. Olha só, isso pode acontecer com qualquer um de nós, beleza, gente? Mas veja, quando te desviares para a direita, ou de repente quando você se desviar para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: olha só, Marcelo, esse é o caminho, essa é a rota, andai por ele. Pô, que maravilha, que Deus maravilhoso, que se preocupa com a gente, que nos ama tanto, ao ponto de quando eu estou saindo meio assim do caminho da rota, ele, epa, meu amiguinho, vem para cá, esse que é o caminho, é por esse caminho que você precisa andar. Mas o grande problema, sabe, queridos, é mesmo quando esse GPS, que é o Espírito Santo, está nos mostrando, está nos falando, olha, esse é o caminho, olha, eu quero te instruir, eu quero te ensinar o caminho que você precisa andar. O grande problema é quando a gente, mesmo com tudo isso, a gente quer decidir fazer o nosso próprio caminho. E isso é um erro grave, é um erro clássico do homem. O homem quer fazer o seu caminho, o homem quer determinar o seu caminho, mas a palavra diz que não cabe ao homem determinar o seu caminho. Nem aquele que caminha dirigir os seus próprios passos. Mas veja, Jeremias capítulo 7, verso 23 e 24, olha o que acontece quando a gente não obedece o GPS de Deus, que está sempre nos mostrando a rota. Olha só, mas isso lhes ordenei dizendo: dai ouvidos à minha voz. Alguém já usou GPS aí na sua vida? Acho que todo mundo hoje, né? Quando você quer ir para um lugar que você não conhece, e você ouve uma vozinha, né? Normalmente é uma menina que fala algo para você. Pois é, a gente tem esse GPS espiritual em nós. Olha só, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo caminho, ou seja, andai em toda rota, em toda direção, que eu vos ordeno, para que tudo te vá. Nossa, só com isso aí a gente já podia ir embora, porque quer instrução mais clara do que essa aí? Se eu faço aquilo que a palavra de Deus ela me ordena, e eu ando por esse caminho, o que diz lá? Tudo me vai bem. Olha só, não são algumas coisas, tudo, todas as áreas da tua vida te vão bem. Mas o problema é que a turma, né, não quer seguir esse GPS. Olha o que diz o verso 24 de Jeremias 7. Mas não deram ouvidos, nem me atenderam. Porém o que? Andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Ou seja, coração maligno é eu querer fazer a minha própria rota, é eu querer determinar o meu próprio caminho.
E aí olha o que diz a palavra. Essa turma andou para trás e não para diante. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus nos criou para que nós avançássemos, progredíssemos e prosperássemos em tudo na nossa vida. Não aceite menos, e eu tenho falado isso lá para a igreja de Caraí, queridos. Não aceite menos uma colheita que não seja 100 por 1. Não aceite menos. Colheita 100 por 1. Colheita 100 por 1. Ah, pastor, mas o mundo está em crise, está em guerra, é pandemia. Pastor Luiz falou aqui, a gente não tem nada a ver com o sistema desse mundo. O sistema pelo qual a gente vive é o sistema do reino. O caminho que a gente vive é o caminho do reino. Então, queridos, eu quero que você guarde isso nessa noite. Guarda isso nessa noite. Andar por esse GPS, que é o GPS de Deus, que é a sua palavra, que é o seu espírito, é andar pelo caminho da fé. É andar pelo caminho, pela rota da fé. Quando eu deixo ser guiado pelo GPS de Deus, eu estou vivendo pela fé. E foi para isso que Deus ele nos chamou, para que nós vivêssemos pela fé. Olha só que interessante, um homem que você conhece a história, está lá em Gênesis. Se você quiser abrir a sua Bíblia, você pode abrir. Gênesis, capítulo de número 6, verso 9. É uma frase bem curtinha, mas eu amo essa frase. Gênesis 6, verso de número 9. Eu amo isso, porque está falando de Noé. Veja lá comigo, Gênesis 6, 9. Diz assim, olha, Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Aleluia! A gente está falando de não sair da rota, né? Se eu quero continuar sendo família de Deus, família da fé, eu preciso andar nessa rota. E Noé fazia exatamente isso. Ele andava com Deus. Ele andava com o Senhor. Ele andava com Deus. E aí, queridos, eu quero te mostrar o seguinte, olha só. A gente não pode andar, e muitos têm andado com Deus de qualquer maneira. Não se anda com Deus de qualquer maneira. Não se anda com Deus à minha maneira. Não tem a minha maneira de andar com Deus. Ah, não, eu quero andar com Deus desse jeito. Ué, mas não existe o meu jeito de andar com Deus. Existe o que Ele determinou na sua palavra. E Noé, ele já sabia disso e ele fazia exatamente isso. Porque pensa você, um camarada que recebe uma ordem, uma direção, né, um caminho proposto por Deus. Olha, cara, você vai construir uma arca. Eu vou te dar as medidas, eu vou te dar tudo para que você faça. Cara, o que Noé foi zoado, mas o cara foi muito zoado. Porque ele estava construindo uma arca, porque ele estava anunciando para as pessoas que viria um dilúvio. Só que o que era dilúvio? Naquela época até então nunca tinha caído uma gota de chuva sobre a face da terra. E o cara está construindo uma arca, e o cara está ali dia por dia. Você já imaginou como é que deve ter sido? Ô maluco! Fala maluco! Tu é maluco, hein, cara? O que tu está fazendo aí? Passa dia, vem o dia, entra outro, está você e teus 3 filhos aí, batendo madeira, batendo prego e construindo um negócio. Para com isso, cara. Mas a palavra diz que ele continuou na sua integridade, ele continuou na sua firmeza. Sabe por quê? Porque Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Ele pagou um preço? Pagou. Foi chamado de maluco, foi zoado, o pessoal ficou tirando onda com a cara dele, falando um monte de coisa. Ele teve que pagar um preço. Assim como aquele, queridos, que anda com Deus precisa pagar o seu preço. Jesus pagou o dele, por ele obedecer o Pai, não é isso? Ele obedeceu o Pai e foi obedecendo o Pai até o final, até a crucificação. E ele pagou um preço. E a igreja também paga o seu. Então veja, nós pagaremos um preço. A igreja, a nossa família, a nossa casa, nós vamos pagar um preço pelo fato de nós sermos guiados e dirigidos por Deus. Porque assim como aconteceu com Noé, muita gente vai falar assim: você é maluco. Tá dando dinheiro para o pastor? Você é maluco. Tá perdendo um fla-flu pleno domingo? Você é maluco. Cara, mó solzão, tu vai se enfurnar na igreja de vez de estar indo na praia? Você é maluco. Só que cada vez mais isso vai ser, lá em 2 Timóteo capítulo 3 diz que nos últimos tempos, queridos, as coisas vão começar a se apertar. E aí aqueles que realmente andam com Deus, cada vez mais vão ser chamados: ô maluco, tu é maluco, hein?
Rapaz, tu é casado com uma mulher só? Tu é maluco, hein? Rapaz, você quer casar com uma mulher e você é mais maluco ainda. Nós pagaremos um preço. E esse preço ele vai ser cada vez mais alto. E é aí que vamos ver, né? Se a turma vai pipocar ou se a turma vai ficar, beleza, eu vou continuar pagando esse preço. Eu vou continuar construindo a minha arca. Eu vou continuar firmado, né? Direitinho. Porque, queridos, essa rota da fé, esse caminho da fé, né? Ele é o caminho que já foi separado por Deus para que a gente não se contamine, para que a verdade continue fluindo dentro de nós. A gente não pode esquecer quem nós somos e de quem nós somos propriedade. Nós somos, lá em Pedro diz, nós somos nação santa, geração eleita, aleluia, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você não pode se esquecer disso, nem um dia sequer. Porque ser família é isso, é não esquecer a nossa identidade do nosso irmão mais velho. Quem que ele diz que eu sou? Eu sou vitorioso, curado, justificado, redimido, abençoado, bem-aventurado, mais do que vencedor. Aleluia! Eu posso todas as coisas nele, porque é ele que me fortalece. Ele tem suprido cada uma das minhas necessidades. Ele não tem me deixado faltar nada. Eu não posso me esquecer disso. Todos os dias que nós somos da verdade e nós pertencemos a essa verdade. A gente não pode, queridos, ter consciência de Deus apenas quando a gente vem na igreja. É pouco. É pouco. Eu não posso ser cristão de estar um sábado, de estar um domingo pela manhã, de estar um dia na semana. Aí eu lembro que eu sou cristão. Não, aí eu não estou andando pelo caminho de Deus. Aí eu estou fazendo o meu caminho. E eu tenho sempre falado isso, queridos. Essa veio uma frase que veio no meu coração e eu sempre coloco nas minhas mensagens. Grava isso nessa noite. Deus, ele não é um prestador de serviço. Deus, a minha internet aqui, caramba, tô sem conexão. Cadê? Providencia aí. Opa, olha só. Tô sem internet. Deus, dá um teu jeito. Deus não é um prestador. A gente faz isso no mundo. A gente liga para as prestadoras de celular, de internet, seja lá o que for, e reclama. E tem que reclamar mesmo. A gente paga por um serviço, mas Deus, ele não é o nosso prestador de serviço. Ele é o nosso Pai, ele é o nosso amigo, ele é o nosso Deus, ele é o nosso Senhor. E aí, vamos lá, a rota da fé, o caminho de Deus, é uma rota de relacionamento o quê? Contínuo com Deus. Não é só de um domingo, não é só de um dia na semana. Todo dia. Por quê? Porque Deus é uma pessoa. Deus, ele está aqui, Deus está em você, ele é uma pessoa, ele quer se relacionar com você, comigo, com cada um de nós. A gente não está falando sobre família? Família se relaciona, família senta junto na mesa, família conversa, família ri, família chora. Deus é essa pessoa que quer se relacionar comigo e com você dessa forma. Ele é o nosso Senhor, nós somos servos dele, amém, é verdade. Mas nós também temos a posição de filhos, e como filhos a gente precisa ter esse relacionamento contínuo com o nosso Pai, queridos, porque Ele é um Deus vivo, Ele é o Deus da vida, e Deus, obrigado Pai, tu não se relaciona, Ele não se relaciona comigo e com você por períodos. Às vezes nós fazemos isso, às vezes a gente se relaciona com Deus pelos períodos de sufoco. Rapaz, estou apertado, estou com um problema aqui, eu corro para a igreja porque eu preciso me relacionar com Deus, para Ele resolver a minha situação. Mas Ele não faz isso com a gente, Ele está sempre disponível, Ele está sempre conosco. Ele não se relaciona por períodos, queridos. Ele não se relaciona ligando e desligando. Já pensou se Ele fizesse isso? Mas Ele não faz, Ele continua se relacionando com a gente de maneira contínua. Sua bondade, sua misericórdia, seu amor, sua compaixão, sua proteção, sua provisão continuam sempre disponíveis de maneira contínua. Não é um período. Deus não é bom num determinado momento e no outro Ele não é. Deus, Ele provê um momento e o outro Ele não provê. Não, Ele provê sempre. Então, queridos, guarda isso nessa noite. Viver no caminho certo, na rota certa, dedicada a Deus, é viver um estilo de vida
baseada em uma entrega a Deus de tudo que nós somos e de tudo que nós temos. Ou seja, as minhas vontades, os meus desejos, os meus talentos, os meus dons, os meus pensamentos, o meu trabalho, a minha família, como já foi falado, tudo é dele. Tudo é dele. Então eu entrega o teu caminho. Entrega. O problema é que a gente entrega e a gente fica bem pertinho vigiando e dando tempo para Deus. E aí, como é que vai ser? Quando é que você vai fazer? Ah, tá demorando demais, quer saber de uma coisa? Eu mesmo resolvo. Eu mesmo faço. Ah, mas na Bíblia é muito bonitinho, né? Salmo 37, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. A gente só entrega, mas a gente não confia. A gente quer logo pegar de volta. E pior, né? O problema passa a ser nosso. É o meu problema, é a minha luta, é a minha doença, é a minha diabetes, é a minha pressão alta, é meu, é meu, é meu. Quem disse que é seu? Ele levou tudo na cruz do Calvário. Ele cravou 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 na cruz do Calvário. Não é mais seu, é dele. Ah, pastor, e o meu trabalho? O meu trabalho é descansar nele. Cara, Deus é injusto, sabia? Deus é injusto. Pastor, você está maluco nessa noite? Não. Ele tomou tudo, tomou todas as nossas doenças, as nossas enfermidades, as nossas mazelas, os nossos problemas e deixou para cada um de nós aqui, descansa em mim. Só que nem isso a gente quer fazer. A gente quer viver ansioso, a gente quer viver preocupado. Cara, o Luiz deu um exemplo aqui que, cara, ganhei minha noite. Que é o teu filho, que está lá atrás. Ele não está preocupado com mensalidade de escola, ele não está pensando na conta de luz, ele não está pensando, ih, rapaz, a gasolina aumentou mais uma vez. E agora? Papai, como é que vai ser? Mas a gente fica, mas a gasolina está aumentando, mas é a guerra da Ucrânia, mas eu não sei o quê. Cara, eu tenho um pai! Você tem um pai! Você tem um pai! Mas eu preciso fazer a minha parte? Sim, como os nossos filhos também. Eles têm que estudar. Quando chegar o tempo, eles vão precisar trabalhar. Não é isso? Assim somos nós, somos cooperadores com Ele. Existe a nossa parte a ser feita. Mas o meu trabalho, o seu trabalho, é descansar nele, queridos. Então entrega mesmo, de fato, nessa noite, entrega a tua vida. Se você não conhece a Jesus, se você ainda não teve essa experiência com Ele, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a tua vida, entrega, renda-se a esse caminho, renda-se a essa rota, que é a rota da fé, que é a rota da bênção. Teve um jovem, e você conhece bem a história, eu não vou pedir para você abrir, mas que está lá em Marcos capítulo 10, a partir do verso 17, a gente conhece, né? A Sociedade Bíblica colocou como jovem rico, não é isso? E ele chega para Jesus, você conhece a história, Ele chega para Jesus, Jesus, olha só, eu tenho cumprido tudo, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo outro, o que está me faltando para eu poder andar contigo? O que me falta? Ok? E Jesus vira para ele e fala assim, cara, uma coisa só está te faltando, eu quero ser o GPS da tua vida. Eu quero ser o GPS, eu quero te guiar, eu quero te orientar, eu quero te conduzir. Então olha só, larga toda essa tranqueira aí que você vive, que está te impedindo, que é o teu dinheiro, que é os teus bens, que é onde você está preso. Cara, larga tudo isso, dá para quem precisa e vem comigo. Vem embora que eu vou te guiar, ok? Deixa aquilo que domina o teu coração para lá. Porque tem coisas, sabe? Senhor, obrigado. Che pra lá, barabare, bassore, queira lá, baixar. Xerere, barabassore, que manara lá, baixar. Os tempos que nós estamos vivendo hoje, queridos, nada pode dominar mais o nosso coração. E esse jovem, você sabe a história, ele sai entristecido, porque ele não queria um Senhor, ele não queria uma direção para a vida dele. Ele queria viver a vida dele à sua maneira. Não viva a sua vida aqui nessa terra do seu jeito e da sua maneira.
quando você for entrar aqui no Ministério Peniel, posso te dar um conselho? Deixa a tua cabeça lá do lado de fora. Entra aqui com o teu coração, entra aqui com o espírito aberto, para que Deus possa ministrar, porque é Ele que vai te convencer, não sou eu, não é o pastor Luiz, não é o pastor Ronald, é Ele, é o Espírito Santo que vai te convencer, é Ele que vai ministrar no teu coração. Deixa Ele falar, deixa Ele falar. Ele queria guiar a vida dele, queridos, mas Jesus queria conduzir a vida dele, e aí, infelizmente, até os dias de hoje isso acontece. E sabe por que acontece, queridos? Olha só, as pessoas, elas estão prontas, sempre prontas, até aquelas que não conhecem Jesus, para receberem algo que necessitam e desejam, mas elas, infelizmente, não estão prontas para serem guiadas e dirigidas pela vontade de Deus. Guarda isso aí nessa noite, porque a gente está sempre pronto para receber, sempre pronto, Senhor me dá, Senhor me concede, Senhor, 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 Senhor. Essa não é a dinâmica do reino. Esse não é o sistema do reino. O sistema do reino é dar. O sistema do reino é se entregar. O sistema do reino é, vamos lá, entrega, entrega, entrega. Entrega teus bens, entrega a tua família, entrega o teu trabalho, entrega os teus filhos, entrega, confia e descansa. Entrega, confia e descansa. Entrega, confia e descansa. Entrega. E eu quero te mostrar, queridos, a gente vive uma jornada. Por isso que esse slide aí, ele tem uma estrada, tá vendo? Que você não consegue ver o final dela. Assim é a nossa jornada. Com Deus, a gente não corre uma corrida de 100 metros. Eu quero, cheguei. Não, é uma jornada. É o bom combate da fé. É um processo. Cada um de nós aqui vive um processo com Deus, chamado processo de santificação. Todo dia somos aperfeiçoados. Todo dia somos treinados. A gente está num grande quartel sendo treinado por Deus. Vamos lá. Você precisa passar por isso, você precisa vivenciar isso para que você se fortaleça, para que você cresça, para que você saiba estar bem preparado nesse bom combate. Então essa rota, essa jornada que a gente está apresentando aqui, como família que nós somos, né, eu quero te mostrar uma característica, uma só, ok? Andar por esse GPS, queridos. E é claro, a gente está falando de GPS, né? Andar por esse GPS vai sempre começar com uma voz. Porque é assim quando a gente está usando o aplicativo, né? Dessa maneira, quando a gente liga lá o aplicativo, seja o Waze, seja o Google Maps, a gente escuta uma voz que vai nos mostrando uma direção. Não é isso? Vire à direita. A 100 metros, dobre à esquerda. Não é essa voz que você ouve? Com Deus não é diferente. Deus, ele fala a mesma coisa para a gente. Marcelo, para. Marcelo, anda. Marcelo, ora. Marcelo, me busca. Marcelo, jejua. Marcelo, confia. E aí você coloca o seu nome, porque essa voz, ela não para de ecoar no nosso coração, queridos. Não para. Foi assim que aconteceu com Abraão. Foi a mesma coisa. Gênesis capítulo 12, verso 1. Olha o que tem que estar escrito na palavra. E eu grifei aí para você. Disse. O pastor Luiz também falou, né? É palavra, é declaração. E o Deus que você serve, ele faz tudo com palavras. E disse Deus, haja luz. Ah, legal, né? Tudo que ele diz, acontece. Fazer que nem o pastor Hélio, deixa o menino rodar, aleluia. Ele disse, e se faz. Ele diz e assim acontece, e assim se cumpre. E ele fala para Abraão, né? Ele fala para Abraão, Abraão, olha só, cara, deixa eu te falar uma coisa. Escuta aí a minha voz, Abraão. Sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Houve uma voz, queridos. E olha só, essa voz, ela é pessoal. Ah, ele fala para a igreja, ele fala para o Ministério Peniel. Hoje vocês estão completando 17 anos de existência.
Um dia um casal ouviu uma voz. E por eles terem obedecido essa voz, hoje você está aqui. Por Abraão ter ouvido uma voz e ter obedecido, hoje nós estamos aqui. É uma voz que nos direciona. E essa voz, ela vai ser sempre pessoal. Deus trata conosco pelo nome. Ele não olha para ele aqui e fala assim, 1.455.999. Não, é Luiz. Chama pelo nome, ele te chama pelo teu nome. Essa voz, ela é pessoal, ela está ecoando, por exemplo, agora aí no teu coração. Se você tiver com o coração aberto, você está ouvindo agora aí o Espírito Santo falando o teu nome, falando com você individualmente, tratando com você agora individualmente. Eu não sei nem como é que você entrou aqui nessa noite, mas o Espírito Santo, ele está falando com você agora, sobre situações que você tem vivido, que você tem passado. Existe uma voz, e essa voz, ela é pessoal. Porque o nosso Deus, ele é pessoa, ele é uma pessoa, e ele ama, ele adora se relacionar. Ele adora se relacionar conosco, queridos. É uma voz específica, sabe? É uma voz que é só tua, para mais ninguém. É por isso que muitas vezes acontece, né? A gente prega e fala assim, pastor, quem disse, quem contou a minha vida para o senhor? Falei, não, ninguém contou a vida para o senhor, não. É porque ele trata com você de maneira pessoal. Ele fala contigo no detalhe, ele fala contigo na intimidade. Para de ver Deus como se fosse algo inatingível, que você não tem acesso. Ele está aí, o GPS está aí dentro de você, para você pegar e bater papo com ele. E aí, Senhor, qual é o caminho que eu vou andar? Qual é a direção que tu vais me dar? O que eu preciso fazer? E se você fizer isso, cara, você vai poupar um trabalhão para os pastores aqui. Sabe por quê? Porque você vai falar com o Espírito Santo. E aí, Espírito Santo, eu vendo? E aí, Espírito Santo, eu compro? E aí, Espírito Santo, é esse trabalho? E aí, Espírito Santo, é essa menina que eu tenho que casar? E não chegar e falar, pastor, o que o senhor acha? Pastor, o que o senhor diz? Pastor, pastor isso, pastor aquilo. Cara, você tem o GPS dentro de você. Consulta o GPS. Ele vai ter uma voz para te guiar, para te mostrar. E diferente do GPS comum, a voz dele não há engano. Porque quantos aqui já foram guiados? Eu já fui guiado. De botar lá um endereço e daqui a pouco chegar lá e falar, ih, rapaz, esse lugar aqui está estranho, hein? Que lugar é esse? Não, o GPS de Deus sempre nos conduz para o caminho certo, para o caminho da vitória. Aleluia, é uma voz, queridos, é uma voz, entenda isso nessa noite, é uma voz, é uma direção, mas só vai perceber essa voz se eu estiver inserido nesse corpo, se eu fizer parte da família, eu preciso fazer parte da família. Olha só, Atos 13, verso de número 2, e servindo eles ao Senhor. Eles quem, pastor? Paulo e Barnabé. Aleluia. E servindo eles ao Senhor e jejuando. Olha aí, mais uma vez. O que aconteceu? Disse o Espírito Santo. O que ele disse? Separai agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. É assim que acontece, não mudou. O Espírito Santo continua falando. Continua ministrando, aleluia, continua falando, tem uma obra, tem um chamado, tem um propósito na tua vida. Lembra no início da nossa reunião? Você está aqui, você venceu o Covid, você venceu a morte, você venceu a doença, porque existe um chamado, existe um propósito para a tua vida. E não tem nada a ver com idade, você pode ter 20 anos, 70 anos, se você está vivo, é porque Deus conta com você, Deus ele conta contigo. A idade é o cronos que o homem usa para contar. A Deus não está nem aí para o cronos. Ele está querendo saber como é que está teu coração. Você está disponível? Com 20, com 30, com 50, com 60, com 70? Beleza, estou disponível, então ele vai fazer. Porque eu estou lembrando, aleluia, obrigado Espírito Santo.
Estava lá Josué e Caleb, no alto do monte, 2 velhinhos, 85 anos, e eles falam um para o outro assim, olha só, essa montanha é minha, hein? Não, essa montanha é minha, sabe por quê? Porque Deus me prometeu, e eu continuo com o mesmo vigor de 40 anos atrás, quando Deus fez a promessa. Então não tem idade, tem voz, tem obediência, tem chamado pessoal. E Deus vai te dar o vigor. Você pode ter 70, 80, sei lá quantos anos você pode ter. Mas se você estiver disponível para Deus, cara, você vai avançar, você vai adiante. Porque você tem muita coisa para Deus ainda realizar nessa terra através da tua vida. E aí eu quero te falar o seguinte, em relação a essa voz, 4 coisas estão envolvidas, para a gente terminar. Ok? 4 coisas estão envolvidas nessa voz. A primeira delas é isso, a voz de Deus, ela precisa ser reconhecida. A voz de Deus, ela tem sido ecoada e cada vez mais em toda a terra, cada vez com mais intensidade, mas infelizmente boa parte do povo de Deus não reconhece essa voz, não reconhece essa voz. Por que não reconhece, Marcelo? Porque há muita interferência. Sabe o que interfere? As coisas de fora. Eu fico olhando para as coisas de fora, eu fico dando ouvidos às coisas de fora. Uma vez eu fui visitar uma menina que ela estava com câncer. E quando eu cheguei lá no quarto, sabe o que ela estava vendo? Datena. Misericórdia, irmã, é isso aí. Misericórdia. E foi exatamente isso que eu falei para ela. Eu falei, cara, é sério isso mesmo? Você está na luta contra um câncer e você está... mas não tem outra coisa para ver. Mas não tem outra coisa para assistir. Eu falei, beleza, eu vou fazer o seguinte. Peguei 20 mensagens falando sobre cura. Na época, né? Olha que isso já faz tempo, hein? Era aquele aparelhinho tal do MP3, MP4. Botei as mensagens dentro desse aparelhinho. Me lembro que eu trabalhava lá no centro da cidade onde você trabalha. E fui lá no Hospital da Cruz Vermelha. Não almocei nesse dia, fui lá e falei, agora você vai ouvir essas 20 mensagens. De frente para trás, de trás para frente e ouve. Acabou as 20, ouve de novo. Acabou as 20, ouve de novo. A fé vem pelo? Ouve. Acabou de ouvir, ouve de novo. A fé vem pelo? Ouve. Se você vai sair daqui, você vai... Não, mas o médico já desenganou. Cara, eu não estou nem aí porque o médico diz. Eu quero saber o que a palavra de Deus ela diz. Ela começou a ouvir. Queridos, não demorou 2 semanas, ela foi liberada para casa. 2 semanas. Mas se ela tivesse visto Datena e continuasse vendo, ela já estava tomando morfina por conta de tanta dor que ela estava sentindo por conta do câncer. 2 semanas ela estava em casa, porque a fé vem pelo? Mas eu preciso reconhecer essa voz e não ficar preso nas interferências, não ficar preso nas notícias. Na boa, na boa, na boa, na boa, na boa. Se desliga desse mundo. Para de dar ouvidos ao que esse mundo fala, as notícias. Meus irmãos, sinceramente, eu não consigo entender a gente perdendo tempo e discutindo durante 6 meses, sei lá quanto tempo que é, acho que é isso. Está cada vez pior, cada vez aumenta mais o número de meses, Big Brother. E está ouvindo só besteira. Aí no dia do combate, eu vou usar o quê? Que armas que eu vou usar, que eu vou utilizar? Eu não tenho alimento, eu não tenho fundamento. Mas pastor, mas assim eu vou ser um alienado. Cara, que você seja um alienado, uma alienada de Jesus, aleluia. Mas eu não quero me tornar um alienado bíblico. Eu não quero me tornar um alienado de saber assim, é Deus que está falando comigo? É Ele que está falando mesmo comigo? Porque quando eu tenho intimidade, é assim que acontece. Se eu escutar minha filha chorando lá do lado de fora, eu sei que é ela. Sabe por que eu sei? Porque eu convivo com ela diariamente, eu tenho intimidade. A minha esposa, se ela der um Marcelo, eu sei, senhora, eu já sei, eu tenho juízo. Quem tem juízo aí, diz amém aí. Olha aí os homens, é isso aí. Ela vai falar lá do lado de fora, sim senhora, eu já sei que é a voz dela. Mas por quê? Porque eu tenho intimidade, então eu vou reconhecer a voz. Mas se eu não tivesse intimidade, poderia gritar, poderia berrar, poderia espernear, que eu não ia reconhecer a voz, porque
Porque eu não tenho intimidade. E se eu não tenho intimidade com Deus, como é que eu vou seguir essa voz? Não me responda. Vou repetir. Se eu não tenho intimidade com Deus, como é que eu vou seguir essa voz? Melhor, como é que eu vou obedecer a essa voz? Eu não tenho intimidade. Ok? Então, queridos, olha só, a rota da fé, o caminho da fé, a direção de Deus, vai exigir, eu grifei aí, ela exige que nós reconheçamos a voz de Deus que nos direciona. Você já imaginou Abraão quando ele ouviu aquela voz ali? Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela, larga aí todo mundo e vai para uma terra que eu te mostrarei. Se ele não soubesse que aquela voz ali era a voz de Deus, das duas uma, ou ele não ia, ou essa voz poderia não ser a voz de Deus, e se ele obedecesse, ele ia se dar mal. Mas ele sabia que era Deus. Então, queridos, a voz de Deus, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser reconhecida e ela também precisa ser entendida. São estágios que a gente passa. Ouvir, reconhecer e entender a voz de Deus é o caminho da fé, ok? É um processo. Eu ouço, eu reconheço quem está falando, eu entendo o que Deus está dizendo e aí eu obedeço e aí eu cumpro. Então, a voz de Deus, em primeiro lugar, ela precisa ser reconhecida. Segundo, queridos, a segunda coisa em relação à voz de Deus, eu reconheço a voz de Deus, agora eu preciso responder. Porque não adianta eu só reconhecer, é Deus que está falando comigo, mas eu não respondo. É Deus que está me pedindo uma decisão, eu não tomo. É Deus que está me mostrando um caminho, eu não vou. É Deus que diz para eu parar, eu não paro. Então olha só, a voz de Deus, ela precisa ser reconhecida, mas ela também precisa ser respondida. Ela precisa ser respondida, e esse é o grande problema da igreja. A igreja até muitas vezes reconhece que é Deus que está falando, mas ela não responde. Por isso a gente vê lá Mateus 22:14, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Na verdade, essa tradução é: muitos são chamados, mas poucos respondem a esse chamado. Se você quiser anotar isso, anote. Mateus 22:14. Muitos são chamados, mas poucos respondem a esse chamado. Porque às vezes esse texto dá a intenção de assim, né? Poxa, Deus é injusto. Poxa, Deus, ele chama a galera toda, mas ele fica ali pensando: esse aqui eu quero, esse não, esse eu quero. Não é isso. O texto está dizendo que Deus, ele te chama, mas o problema é que a gente não responde. E quando eu não respondo, queridos, quando eu simplesmente digo não para a voz de Deus, inconscientemente ou até conscientemente, eu estou determinando o meu caminho. E aí a gente volta para aquele texto lá de Jeremias, capítulo 7, verso 23. Mas eu ordenei dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que tudo te vá bem. Mas o verso 24 diz que a turma não quis dar ouvidos, não quis responder, não respondeu a essa voz, não responderam, não atenderam, andaram nos seus próprios conselhos, nos seus próprios caminhos, na dureza do seu coração maligno, e a palavra é clara: eles andaram para trás e não para diante. E aí a gente vê, né, parece ser um paradoxo, pessoas dentro da igreja tristes, frustradas, amarguradas, abatidas, deprimidas, sem vigor espiritual, não sendo abençoadas, não vivendo o melhor de Deus. Por quê? Porque elas continuam a teimar em não obedecer à voz de Deus. Elas continuam a teimar em não responder à voz de Deus. Deus está falando com você aqui nessa noite. Eu sei disso. Quando Ele me chamou, o Espírito Santo ele vai colocando coisas no nosso coração a respeito disso. Responda à voz de Deus. Naquilo que Ele tem te pedido, responda à voz de Deus. Responda à voz de Deus. Se você precisa largar alguma coisa, largue.
Eu não sei para quem que eu estou falando isso. Responda à voz de Deus. Responda. Obedeça. Isso é o melhor para a tua vida. Responda a voz de Deus. Responda a voz de Deus. Você sabe que é Deus que está falando com você. Responda a voz de Deus. Feche os seus olhos. Ô Senhor, ajuda o teu povo, Pai, ajuda as nossas vidas, Senhor, a responder, Senhor, a tua voz, porque nós queremos, Senhor, andar pela rota certa, pelo caminho certo, pelo único e vivo caminho, Jesus, o Rei da Glória. Quebranta os corações nessa noite, Pai, quebranta as vidas, traz claridade. A tua palavra, Senhor, é que promove isso, traz claridade, iluminação, quebra toda barreira, quebra, Senhor, tudo aquilo que tem separado, Senhor, pessoas aqui nessa noite de andarem genuinamente contigo, que elas se lembrem de Noé. Noé andava com Deus. Gênesis 6:9, Noé andava com Deus. Aleluia. A terceira coisa, queridos, em relação à voz de Deus, é que a voz de Deus, ela jamais vai deixar de existir. Aleluia. Ela jamais vai deixar de existir sobre a tua vida e sobre a minha vida. Ah, é bom demais. Você não está sozinho, você não está desamparado, você não está jogado, você não está largado. Não está. O Senhor está contigo. Isaías capítulo 41, verso 10 diz, olha, não temas que eu sou contigo, eu te sustento, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas. Essa voz, ela jamais vai deixar de existir, jamais, ela jamais vai deixar de existir. Aleluia. Veja, Romanos 11, verso 29, na Bíblia Viva, porque os dons de Deus e o seu chamado nunca podem ser revogados. Queridos, aquilo que Deus começou na tua vida não pode ser revogado, a não ser por você mesmo. Não tem inferno, não tem capeta, não tem nada que possa revogar aquilo que Deus já começou na tua vida. Não pode. Os dons, o chamado, a sua voz não podem ser revogados. Sabe por quê? Porque Deus não volta atrás. Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que ele se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Ele não vai voltar. Pastor, mas está demorando, mas vai se cumprir. Pastor, está demorando, mas vai se cumprir. Vai se cumprir. Aleluia. E por último, queridos, em relação à voz de Deus, a última coisa é que a voz de Deus, ela vai direcionar a nossa vida para o seu propósito, porque não vai existir a voz de Deus que não tenha um propósito. Não vai existir essa voz. Por isso você está aqui, por isso nós já passamos aqui um ano, estávamos aqui em maio do ano passado, estamos aqui de novo, porque existe um propósito. Existe um propósito na tua vida e o propósito se cumpre. Deixa eu te falar, não tem sonho, não tem milagre que seja demasiadamente difícil para o nosso Deus. Não tem, eu falo para você, não tem. Sabe o que são essas fotos aí? É de um garoto com a sua família. Quem um dia, a gente ia imaginar que a gente ia estar, sabe onde é que fica isso? Lá na África. E era algo impossível para as nossas vidas. Mas sabe,
um dia houve uma voz no meu coração dizendo assim, cara, eu vou te mandar. Mas mais do que só estar ali curtindo aquele lazer, essa aqui é a minha família, né? Já estão diferentes, né? As meninas, né? A pequenininha ali já está mais crescida, a outra já está com 18 anos. Eu estou com aquela camisa bonita ali, não sei se dá para você ver, né? Entendeu? Então o que acontece? Esse propósito se cumpriu por conta de uma obediência à voz de Deus. Mas sabe o que ele me disse? Não foi para eu passar férias nesse lugar. É porque lá na África existia um propósito. Foi através da minha vida, da vida da minha esposa, por exemplo, que nós salvamos a vida da esposa do pastor. E aí você começa a ver assim, rapaz, Deus ele tira você de um continente e coloca você em outro, para que o propósito dele seja estabelecido na vida de outras pessoas. Então sabe o que eu quero dizer nessa noite? O propósito de Deus não é só para a tua vida, o propósito de Deus alcança outras pessoas. O propósito desse casal aqui alcançou outras pessoas. Hoje o propósito na vida deles aqui vai alcançar outras pessoas. Você na sua casa, você vai alcançar outras pessoas, você vai levar outras pessoas a viver no mesmo nível, conhecendo o mesmo Senhor que hoje em dia você conhece. É possível, tudo é possível para aquele que crê. E se você tem crido, não existe barreira, não existe impossível. Deus ele vai te levar para lugares que você jamais imaginou ir, que você jamais pensou em morar, que você jamais imaginou estar. Mas não pode ser fruto da minha cabeça, não pode ser fruto da minha vontade, não pode ser aquilo que eu acho, que eu quero. Isso aqui não foi decisão minha, porque esse processo para ir para a África foi uma missão militar, ele já tinha passado pela minha mão anos e anos. E quando perguntavam para mim, você não quer ir não? Eu falava assim, eu não perdi nada na África. Mas quando um dia Deus falou, olha só, 2 anos atrás de acontecer isso foi em 2015, em 2013 Deus falou assim, você vai para lá, porque agora eu quero que você vá. E aí eu fui entender, né? Nesse lugar, fizemos 2 viagens missionárias. Queridos, eu vivenciei algo que a gente vê, aleluia, na palavra de Deus. Você conhece 5 pães e 2 peixinhos? Eu vi isso lá, numa comunidade, né, africana, uma pobreza extrema. E eu virei para o meu pastor, nós paramos no supermercado e nós falamos assim, vem cá, a gente vai ter lá um dia que a gente vai alimentar as pessoas de lá, não é isso? Ele falou, mais ou menos o senhor acha que vai dar quantas pessoas? A comunidade é um vilarejo, é pequeno, deve dar umas 40, 50 pessoas. Nós compramos comida para 40, para 60 pessoas, vamos colocar. Compramos carne, compramos arroz, compramos legumes, compramos tudo e levamos para o lugar onde nós íamos ficar baseados. Queridos, a gente começou a fazer a comida e era uma pobreza tão extrema que começou a vir gente de tudo que era lado. Principalmente crianças, era muita criança, e eu olhava assim e falava, Senhor, como é que vai ser isso? Para você ter uma ideia, eu cortava a carne num pedaço de madeira, que era uma porta de um armário, que nós improvisamos para ser a mesa, e eu ficava responsável pelo corte. Queridos, eu cortava, e a carne não acabava, e cada vez mais chegava gente, e eu olhava ao meu redor e falei, Senhor, tem mais de 100 pessoas aqui, essa comida não acaba, o que é isso que está acontecendo? Era o milagre de Deus, era o propósito dele se cumprindo, pelo fato de ter se ouvido e respondido a uma voz. Eu não vi a multiplicação de pães e peixes, mas eu vi a multiplicação de um churrasco. Eu vivenciei, eu experimentei, porque não parava de chegar gente, e como diz a palavra, todos se fartaram, e sobrou churrasco ainda para quem quisesse chegar. Me explica naturalmente, como é que uma carne para 50, 60 pessoas deu para alimentar o dobro, quase o triplo, e ainda sobrar? Esse é o teu Deus, queridos. E você faz parte dessa família. Você faz parte dessa família. Chega de ser peregrino, chega de ser estrangeiro, chega de vivenciar a própria vida, as próprias escolhas, as próprias direções.
Olha só, Deus, você não foi chamado por Deus para ser o dono do teu nariz. Quando Deus fala a respeito de livre-arbítrio, não é porque o homem ele pode escolher o que bem quer. Na verdade, o livre-arbítrio foi criado para que o homem sempre escolhesse Deus. Isso é o livre-arbítrio. Opa, eu escolho Deus. Opa, eu escolho Deus. Opa, eu escolho Deus. Isso é o livre-arbítrio. E não fazer aquilo que eu quero, porque Deus não nos criou para nós fazermos aquilo que a gente quer. Deus ele criou para que nós fizéssemos a vontade que é boa, perfeita e agradável dele. Meus irmãos, segura essa palavra. Mais do que sabe, ter um título. Ah, eu sou nova criatura. Ah, eu sou filho de Deus. Ah, eu sou pastor. Ah, eu sou obreiro. Ah, eu sou isso. Cara, a gente precisa viver como novas criaturas. A gente precisa viver esse 100 por 1 de Deus. A gente precisa sair de ficar ouvindo a experiência do outro, o milagre do outro. Viva o seu milagre, mas ande no caminho de Deus, porque senão você não vai ver. Você não vai ver se você continuar andando pelos seus próprios caminhos, com o seu próprio pensamento. Ah, mas eu sei fazer. Ah, mas eu sei como é que acontece. Ah, mas eu sei como é que Não. Entrega na mão do Senhor, descansa nele, ouve a voz dele, responda a essa voz. Essa voz é pessoal, ela está ecoando agora aí no teu coração. Responda a voz de Deus. Amém, queridos?